turma, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar hoje sequência ao rito especial do júri. Como eu havia dito na primeira aula sobre o tema, nós tratamos da parte primeira ali, né? Nós tratamos do sumário da culpa, nós tratamos do processo de conhecimento, muito semelhante ao rito comum ordinário. E hoje eu dividi aula 1 e aula 2. A primeira aula nós vamos tratar aqui da preparação da instrução em plenário. É como se fosse algo que não está acontecendo propriamente ainda no tribunal do júri. O rito especial do júri tem esta característica. E com a reforma trazida em 2008, a gente acaba, se não atentar para estes detalhes, não conseguindo compreender a sequência com que o legislador trouxe o rito especial do júri para o Código de Processo Penal. Então, o nosso tema hoje, né, tirando a parte que nós falamos do sumário da culpa, ainda dentro do júri especial, né, nós estamos dentro do capítulo 2. E aí a aula fica parte 1 da preparação do processo para o julgamento em plenário do tribunal do júri. Então veja, nós temos a primeira parte, que é o sumário da culpa, ou fase de conhecimento, que se encerra agora para nós com a pronúncia. Com a pronúncia transitando em julgado, nós vamos para a preparação para o tribunal do júri. Então nós temos uma fase de preparação propriamente dita, formação de jurados, produção de provas, para aí sim nós chegarmos no plenário do tribunal do júri, ter o conselho de sentença e ter o julgamento propriamente dito, ok? Espero que todos aproveitem e vamos seguir. Vamos aqui. Então, essa nossa matéria se encontra entre o artigo 422 e a 472 do Código de Processo Penal. Bom, um pequeno resumo do que falamos na aula anterior, né? Então nós temos lá denúncia ou queixa enviada ao juiz, o juiz determina a citação do acusado, muito tranquilo, resposta da acusação. Esta resposta, depois eu tenho audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, a oitiva ali do ofendido sempre que possível, testemunha de acusação, testemunha de defesa, esclarecimento de peritos se houver, reconhecimento de pessoas ou coisas, debates orais, e aí, por fim, nós vamos trabalhar com as decisões específicas, decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. O que nos interessa aqui, por certo, é a decisão de pronúncia com o seu trânsito em julgado, ou seja, o acusado foi pronunciado, então agora nós vamos ter a formação do processo pelo plenário do tribunal do júri. E aí inauguramos esta etapa lá no artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do MP ou do querelante, em caso de queixa-crime, do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade que poderão juntar documentos e requerer diligências. Então, o que eu disse? Transitada em julgado a decisão de pronúncia, o juiz vai intimar o Ministério Público ou querelante, em caso de queixa-crime, vai intimar a defesa do acusado ou dos acusados para, no prazo de 5 dias, apresentarem um rol de testemunhas, 5, que poderão ser repetidas lá da primeira fase, que era o máximo de 8, mas poderão ser testemunhas novas também, geralmente são as mesmas testemunhas, e requerer diligências que querem que sejam produzidas aqui no plenário do júri. E aí a regra geral de testemunha, né? Aquelas que prestam compromisso de dizer a verdade daquilo que sabe, daquilo que viu, daquilo que ouviu. São 5, se houver mais testemunhas a serem ouvidas que sejam consideradas imprescindíveis, a parte, seja o MP, seja a defesa, vai fazer esse requerimento com as justificativas, podendo o juiz aceitar ou não, para ouvir como testemunha do juízo.
invariavelmente o juiz aceita, até pelo princípio constitucional maior do rito especial do júri, que é a plenitude de defesa. O artigo 423, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz presidente, o que ele faz? Ele ordena as diligências que a parte eventualmente tenha pedido, depois ele faz aí um relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Vejam que tudo isso está acontecendo antes, obviamente, do julgamento. Então nós precisamos preparar estas questões. Então isso é uma fase logo depois do trânsito julgado da decisão de pronúncia. Bom, com a efetivação de tais medidas, o juiz declara o processo preparado para o julgamento ali em plenário, determinando sua inclusão na pauta de julgamento da próxima reunião periódica do Tribunal do Júri. Com essa decisão, está superada a fase preparatória do juízo da causa. Então eu tenho decisão de pronúncia, transito em julgado, o juiz intima as partes para no prazo de 5 dias apresentar o rol de testemunhas e as provas que desejam ver produzidas em juízo. O juiz vai vai realizar as diligências que eventualmente tenham sido pedidas nessa fase. Encerrando esta fase, ele faz um sucinto relatório e manda incluir este caso X para julgamento em data Y, ou seja, o juiz já marca a pauta de julgamento e vai dar um prazo razoável para que vocês possam aqui observar o que é que vai acontecer depois sobre essa questão. E aí a gente tem o artigo 425, olha que interessante, né? Se a gente não prestar bastante atenção, a gente acaba se perdendo aqui no rito especial do júri, porque esta fase do 425, ela já aconteceu, entendeu? Então olha lá, anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Então, todo mês de outubro, o juiz que tem a incumbência de ser o juiz-presidente do Tribunal do Júri daquela comarca, ele vai recrutar jurados. Então, ele vai convocar pessoas para comporem o Tribunal do Júri daquela comarca. Como que é feito isso? Então, olha lá. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes. O que nos interessa aqui, em especial, é o parágrafo 2º do 425. Quem é que pode ser jurado? Como é que o juiz faz este alistamento? Então tá lá, o juiz-presidente requisita às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Então, o oficia diz que é o juiz-presidente do Tribunal do Júri daquela comarca, que o júri é um serviço essencial, que o júri é um serviço notorial e que solicita, requisita a indicação de pessoas com capacidade idônea, moral, a participarem do Tribunal do Júri. E aí a instituição, eventualmente, que tenha recebido isso, vai pegar lá o rol de pessoas, se for faculdade, alunos, e vai encaminhar o nome, endereço, a qualificação para o juiz-presidente do Tribunal do Júri. Vejam que até este momento nós temos isso, o que apenas nomes. Esta fase vai acontecer todos os anos. Tudo isso vai acontecer ano a ano no mês de outubro. Bom, a lista geral dos jurados com a indicação das respectivas profissões será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. É o que preconiza o artigo 426. Esta lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente, até o dia 10 de novembro da data da publicação definitiva. Então o juiz, ele oficia, solicita nomes, vem um rol de nomes, esse rol de nomes é publicado lá no fórum, lá na vara do júri, lá no cartório, publica, as partes têm até o dia 10 de novembro, qualquer pessoa do povo, por meio do recurso em sentido estrito, que essa pessoa não tem capacidade moral, de idônea de participar do Tribunal do Júri,
de oficiar ao presidente do Tribunal do Júri requerendo a sua exclusão, né? É o que é previsto, até porque é regra de julgamento pelo povo, né? Então isso é o que é previsto. Na prática, isso não ocorre muito, mas a lei manteve a redação antiga e mesmo com a reforma de 2008, o que já era previsto aqui para o Tribunal do Júri. No parágrafo 2º, juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 436 a 446, que nós vamos ver adiante, que é o que fala aqui das regras dos jurados, né? O parágrafo 3º, os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do MP, do advogado, indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em uma urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. Então veja, né? O que nós vamos ter aí? Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais. Então tem um cartãozinho em que coloca o nome da pessoa, o seu endereço, e eles vão ser, na presença do Ministério Público, de um advogado indicado pela ordem, serão guardados aqui pelo juiz-presidente. O parágrafo 4º, o jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Então veja, aqui é conselho de sentença. Nós vamos verificar mais à frente que o tribunal do júri é uma coisa, conselho de sentença é outra. O tribunal do júri é o juiz-presidente e 25 jurados. Desses 25 são escolhidos 7 para fazer parte do conselho de sentença. Então se dentre aqueles nomes tem alguém que no último ano fez parte de um conselho de sentença, o seu nome é excluído. Ele não pode fazer parte nem do tribunal do júri. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Então, vai utilizando aqueles nomes para compor o tribunal do júri, conselho de sentença, e aí estes nomes já sairão e o juiz-presidente analisa. Lá no mês de outubro, quantas sessões de julgamento nós fizemos? Fizemos 10 sessões. Quantos jurados nós usamos? Usamos 250 jurados. Então a lista geral tinha 1.000, eu preciso completar com mais 250. Então não vai mandar 1.000 pedidos, vai mandar 250 pedidos e vai completar, porque tem ainda no banco de dados 750. Vamos assim trabalhar numa conta para que a gente possa entender aí esse parágrafo 5º do artigo 426. Bom, e aí o que vai para os jurados, né? Então a gente publica lá junto com a relação do júri, né? E depois isso aqui também vai para a casa dos jurados. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então o que tem aqui? O 436 a 446 do Código de Processo Penal. Vai falar da função do jurado. 436, o serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social e econômica, origem ou grau de instrução. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Bom, aqui fica aquela questão, né? O que é notória idoneidade para uma pessoa que tem 18 anos, né? Então, é muito aí um regramento social, né, previsto, porque jurado vai julgar o seu par, vai julgar o próprio cidadão. Bom, 438, a recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no MP ou entidade conveniada para esses fins. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Como o serviço do júri é obrigatório, e se a pessoa, por convicção religiosa, filosófica ou política, não puder prestar o serviço do júri, entender que não pode prestar o serviço do júri, o juiz vai determinar um serviço alternativo que vai perdurar o tempo que duraria o procedimento do júri para aquele caso em que a pessoa foi convocada. São isentos de servir no júri o presidente da República e seus ministros, os governadores e seus secretários, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais, os prefeitos municipais, os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública,
as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública, os militares em serviço ativo, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa e aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. O artigo 437 a gente traz aqui como uma boa inovação em 2008, porque traz um rol, repete, né, o que já era previsto, o rol daqueles que são isentos de servir no tribunal do júri, ou seja, pela sua função social, não podem exercer a função do júri, e aí são isentos, né? E a gente tem lá o quê? Hoje o inciso 9 e o inciso 10, que é uma inovação. Aos maiores de 70 é facultado. Então, se porventura alguém maior de 70 anos for selecionado para integrar o tribunal do júri, para ele é uma faculdade. E tem aquele caso, que é o geral, genérico, que a pessoa não está no rol dos isentos, não estará no rol dos impedidos, mas por alguma circunstâncias não pode integrar o tribunal do júri naquele momento. Então tem uma viagem marcada, seja ela do que for o motivo, pela profissão, por não ter condições de deixar filhos e assim por diante. Então faz um pedido e o juiz vai analisar se este caso se encaixa aqui no inciso 10 do 437. Bom, o artigo 439, o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Presunção, né? Não é porque a pessoa integrou um tribunal do júri, foi jurado, que a partir daí ele terá sua idoneidade moral reconhecida, né? Uma presunção. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência e igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção. Mas que jurado é esse? Aquele que integrou o conselho de sentença, não foi aquele que apenas compôs o tribunal do júri, os 25, e só. Não, ele precisa compor o conselho de sentença, efetivamente exercer a função de jurado. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos do salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Claro que não, né? Se é um serviço obrigatório que todos devem participar, com exceção dos casos previstos em lei, obviamente a pessoa não pode ter nenhum tipo de desconto em seu salário. E, obviamente, também a gente fala aqui que tem júris e júris. Tem júri que demora algumas horas, aí o jurado vai embora, e tem júri que demoram semanas. Então, por isso que a lei tem que prever que não sofrerá desconto algum. O 442, ao jurado que sem causa legítima deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. E o 443, somente será aceita escusa, fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentada ressalvas às hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. O 444, o jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos. Então veja, quem convoca jurado é juiz, quem dispensa o jurado pelo motivo que for é juiz. O jurado não pode, olha, eu estou vendo aqui, eu não posso integrar os jurados porque eu sou militar da ativa, então eu não vou. Não, você tem que oficiar lá o juiz dizendo que você é um militar da ativa, juntar os documentos comprobatórios e não ir. Ah, eu não vou porque a minha religião não permite. Então você faça isso, requeira isso por escrito. Porque quem convoca jurado é juiz, obviamente por sorteio, e quem pode dispensar é juiz. 445, o jurado no exercício da função ou pretexto de exercer será responsável criminalmente nos mesmos termos em que são os juízes togados. O que quer dizer isso? Que os jurados, eles gozam, né? Para o efeito, uma vez sendo jurado, ele tem também impedimento e suspeição. Se ele tiver amizade, se ele for inimigo do acusado, ele tem que se manifestar.
Caso contrário, será responsabilizado criminalmente. O 446, aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis aos dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e a equiparação de responsabilidade penal prevista no 445. Claro, né? Então, essa regra do 445 diz da responsabilidade criminal do jurado igual à do juiz é quando ele é convocado. Então convocou os jurados, a partir dali eles têm a mesma responsabilidade do juiz, a responsabilidade criminal. Se ele for retirado por algum motivo e vier o suplente, aí o suplente também terá por regra a mesma condição. Bom, ainda vejam, né, porque eu fiz questão de fazer uma montagem aqui melhor, numa sequência que eu entendi mais razoável desta aula. Agora a gente fala aqui de desaforamento, né? Então se você vê que a gente ficou pulando aí alguns artigos e não tem jeito, é para tentar colocar numa ordem lógica. Então se a gente voltar, a gente trabalhou. Houve ali o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o juiz mandou intimar o Ministério Público e Defesa para apresentar provas e testemunhas. Depois nós falamos da regra que anualmente o presidente do Tribunal do Júri vai compor o Tribunal do Júri. Aí nós trouxemos que o serviço de júri é obrigatório, quais são as funções do jurado. E aí tem um tema aqui que é o desaforamento, artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal, para que a gente possa compreender, né? Então, desaforar é tirar o processo do foro em que está para mandá-lo para outro foro, é tirar de uma comarca e caminhá-la para outra. Quando que isso é possível acontecer? Por interesse da ordem pública, ocorre, por exemplo, nos casos em que a realização do julgamento importa risco para a paz social local ou para a incolumidade dos jurados, em razão de dúvidas sobre a imparcialidade do júri, hipótese em que, por motivos de favoritismo ou perseguição, há elementos que indiquem que os jurados não apreciarão a causa com isenção. Em razão de dúvidas sobre a segurança pessoal do réu, quando houver prova de risco para a incolumidade física do acusado, não realização do julgamento no período de 6 meses, a contar da preclusão da pronúncia, em virtude de comprovado excesso de serviço. Trata-se de medida destinada a fazer valer a garantia constitucional de duração razoável do processo, que é o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Para esse fim, não serão computados os períodos relativos a adiamentos provocados pela defesa ou diligências incidentes de seu interesse. Olha, vou dizer para vocês o seguinte, né? O desaforamento é algo assim bastante inédito, né? Se a gente assim puder falar nessa expressão. Eu não me recordo, eu não me lembro de desaforamento existir. Primeiro, por interesse da ordem pública, paz social, quem vai garantir segurança geralmente aí é Polícia Militar, Polícia Civil, ou seja, então dificilmente nós vamos ter a possibilidade de a ordem pública for ameaçada. Dúvidas sobre imparcialidade do júri, isso daí eu discuto muito, né? Principalmente quando nós estamos em sala de aula, que nós nunca vimos um projeto de lei. Imagina hoje, no tempo de rede social, quem é que não tem capacidade de julgar um caso qualquer? A imprensa, as mídias sociais acabam trazendo uma série de informações e você mesmo não estando lá no lugar, na cena do crime, como é o caso dos jurados, você vai se sentir pendente a dar a sua opinião. Então, até discuto que nós deveríamos ter para crimes que foram bastante explorados, crimes que a gente poderia chamar de midiáticos, como o saudoso professor Luiz Flávio Gomes trouxe uma vez em sua obra, que nós não deveríamos ter um tribunal do júri, nós deveríamos ter, por exemplo, o pleno do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal julgando, né? Para que nós tenhamos aí realmente mais imparcialidade. Agora, dos jurados, isso é quase que difícil. A segurança do réu também ingressa na regra aí do interesse público, dificilmente a força de segurança não vai conseguir cuidar aí do julgamento. Talvez aqui o desaforamento mais provocado, embora não tenhamos conhecimento recente de que isso tenha ocorrido, é excesso de prazo. Ou seja, o julgamento
num período de 6 meses, a contar da preclusão da pronúncia, ele acaba não sendo realizado. E aí, se não se justificar por excesso de prazo, a parte pode pedir aí o desaforamento. Quem é que pode, né? Então aí, ó, o tribunal, a requerimento do MP, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante a apresentação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Por se tratar de medida excepcional, o desaforamento só terá lugar quando houver prova segura da existência de um dos motivos que o justifique. Por isso que eu disse a vocês que, se não for por prazo, eu sou bastante cético de que haverá desaforamento num caso em específico. Não se admite o pedido de desaforamento, que é o parágrafo 4º do 427, na pendência de recurso contra a pronúncia, quando já realizado o julgamento, salvo-se o fato que, em base, o pedido tiver ocorrido durante ou após a realização do julgamento, posteriormente anulado. Um quadro resumo aí do desaforamento: interesse da ordem pública, requerimento das partes ou representação do juiz, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, requerimento das partes, representação do juiz, dúvidas sobre a segurança pessoal do réu, requerimento das partes ou representação do juiz, não realização do julgamento no período de 6 meses em virtude do excesso de serviço. Aí somente as partes podem requerer. Bom, na sequência nós temos o quê? Organização da pauta. Então, já temos aí a indicação dos jurados, né? Eles já foram convocados, né? Já temos ali o que vai acontecer, né? Salvo relevante motivo que autorize a alteração na ordem de julgamento dos processos, terão preferência. O artigo 429 diz que na hora que o juiz vai organizar a pauta, vai marcar a audiência, vai marcar o julgamento propriamente dito, ele precisa seguir a seguinte regra, ou ordem, né? Os acusados presos têm precedência de serem julgados primeiro, dentre os presos, os mais antigos na prisão, em igualdade de condições, ou seja, todos estão presos, os que tiverem sido pronunciados há mais tempo. Bom, determina a lei que antes da data designada para o primeiro julgamento da reunião periódica, deve ser afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri lista dos processos a serem julgados. E aí, o parágrafo 2º do 429 diz: o juiz-presidente deverá reservar datas na mesma reunião periódica para a inclusão de eventuais processos que venham a ter os julgamentos adiados. Então, uma regra aqui que a lei põe ao juiz para que ele possa realmente dar sequência, buscar o princípio da celeridade, buscar adiamento dos julgamentos só no máximo e naquilo que máximo necessário e aquilo que for imprescindível, e aí entre a data de pauta de julgamento sempre permitir deixar ali espaços, né, deixar a agenda para encaixar aí algum ato, né, que não foi possível ser julgado e que foi eventualmente adiado. A lei ainda prevê a possibilidade de, a requerimento do acusado, a superior instância determinar a imediata realização do julgamento, desde que não haja excesso de serviço e que se verifique a inexistência de processo aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri. É o que é a regrinha lá do parágrafo 2º do artigo 428. A lei prevê, mas pouca aplicação, né? Dificilmente a gente vai observar que o acusado vai fazer um requerimento ao tribunal para que ele seja julgado rápido, né? Isso não é muito comum, mas a lei previu esta possibilidade. Bom, o assistente que ainda não tiver sido admitido nos autos poderá requerer sua habilitação até 5 dias antes da data do julgamento na qual pretende atuar. É o artigo 430 do Código de Processo Penal. Mais uma vez, desatendido o prazo para ingresso no processo, não participará da sessão de julgamento. Então, quando o juiz vai designar, vai marcar a data para a audiência lá, para o julgamento propriamente dito, 5 dias antes é o tempo máximo que a lei determinou para que o assistente da acusação, querendo se habilitar para aquele caso específico, o faça. O 432
Em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente vai determinar a intimação do MP, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública para acompanhar dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Então veja como que é isso, né? O juiz, ele tem o tribunal do júri, então tá lá. Tem lá 1000 cartõezinhos com nome, endereço, qualificação das pessoas que compõem o tribunal do júri. E aí ele veio tudo organizando essa pauta. Então, já houve a apresentação de testemunhas, provas que queriam ver ser produzidas de juízo, já houve diligências. Aí o juiz já decidiu se era o caso ou não de desaforamento, né? E assim vai. E aí a pauta da reunião está marcada, ou seja, dia X vai ser o julgamento. E aí o que ele tem que fazer? Ele agora vai ter que escolher, né? Ele vai ter que sortear os jurados para aquele julgamento, daquele seu, vamos dizer assim, banco de dados, né? Bom, e é o que vai acontecer. O 433 diz, o sorteio presidido pelo juiz far-se-á a portas abertas, é um ato público, cabendo retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Os jurados sorteados, serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal. Como então funciona? Então o juiz está organizando a pauta e aí ele sabe, por exemplo, que já está lá, né, o cartório já marcou este julgamento do caso A, por exemplo, para daqui tantos dias. E aí o que ele vai fazer? O que ele agora precisa? Ele precisa sortear os jurados. São 25 jurados, então ele precisa fazer o sorteio deles. O que ele vai fazer? Ele vai intimar o Ministério Público, vai intimar aqui a Defensoria Pública, vai intimar a Ordem dos Advogados do Brasil para fazerem parte do sorteio. Então ele vai, no dia que essas pessoas chegarem, ele vai pegar ali o seu banco de dados, né, sua urna com aqueles 1000 nomes, dependendo da comarca que for, e vai sortear 25 nomes, vai sortear 25 cédulas, que serão 25 jurados. Aí esses 25 jurados serão convocados a participarem do tribunal do júri do caso A, que é esse que nós estamos aqui dando como exemplo. Como é que esses jurados serão convocados? Vai intimação para a casa deles, para o correio e assim por diante. Bom, da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença. É a seção 9 aqui do capítulo 2. Artigo 447. O tribunal do júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. São impedidos de servir no conselho e não no tribunal do júri. São impedidos de servir naqueles 7 jurados, né? Marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm união estável, reconhecida como entidade familiar. Aplica-se aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados, que é o artigo 254 e seguintes do Código de Processo Penal. Não poderá servir o jurado que, o artigo 449 retrata, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. 2. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Ok? Então, rede social hoje é um negócio muito grande, né? Como o camarada faz lá uma postagem na sua rede social, se eu fosse jurado deste caso, eu condenaria fácil, mandaria para forca, né? E assim por diante. Ou seja, ele já teve uma manifestação e não poderá servir como jurado. 450. Dos impedidos entre si,
por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Os jurados excluídos por impedimento, está lá no 451, suspeição ou incompatibilidade, serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sentença. O que é isso? Nós vamos falar um pouquinho adiante. Quando o juiz presidente convoca, ele convoca o quê? 25 jurados para estarem no dia tal para a realização da sessão. Então, desses 25 jurados serão sorteados 7. Mas nós vamos verificar que para que esse ato ocorra, precisa estar no mínimo 15. E aí vamos supor que nós tenhamos ali pessoas impedidas, marido e mulher e assim por diante. Então, para este ato não ser adiado, é contado 15 jurados no mínimo, mas não poderão compor conselho de sentença. Aí instalou, um dos dois sai. Quem? Quem tiver sido sorteado por último sairá. 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Então são aqueles júris pequenos, sorteia um único conselho de sentença, se as partes concordarem, MP e defesa, o processo segue adiante. Se não for, 25 jurados para escolher 7 jurados. 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. O 455, se o MP não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Aqui está falando de ausência do MP e na sequência nós vamos falar ausência do advogado. Se a falta ser escusa legítima for do advogado, do acusado, e se outro não for este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Aqui a gente observa, mesmo com a reforma em 2008, ainda um ranço inquisitório do nosso legislador, do nosso Código de Processo Penal. Pois, embora o resultado seja o mesmo, adiamento da sessão pela ausência do MP ou do advogado, a redação do 456 ela é muito mais incisiva do que a redação que é dada ao 455, que é para o Ministério Público. Aqui tem aí um ranço inquisitivo, mas o efeito é o mesmo. Se as partes não estão lá, não poderá haver audiência de instrução de julgamento. O julgamento no 457 não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado por motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do tribunal do júri. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Bom, então o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. O assistente, o MP vai tocar o procedimento, advogado do querelante, também se trata de ação penal privada, o Ministério Público retoma. O acusado solto também o processo segue. Mas é óbvio que o advogado tem que estar presente, E por que fala do acusado solto e não do acusado preso? Porque o acusado preso, o Estado é obrigado a levá-lo para a audiência, Bom, um quadro resumo, da ausência da sessão de julgamento. O Ministério Público, se for justificado o adiamento, se não for, vai se comunicar ao Procurador-Geral da República.
O defensor, se for justificado, vai adiar. Se for injustificado, só poderá ser uma vez e vai se oficiar aí a Defensoria Pública ou OAB. O réu solto, a realização do julgamento desde que intimado, e o preso vai ser adiado, porque ele não tem opção. Se alguma falha houve lá no local onde ele está preso, dele não ter sido apresentado. Advogado do querelante, a realização do julgamento do crime contra a vida e perempção quanto ao crime conexo, se a ação for privada exclusiva. Assistente, realização do julgamento. 458. Se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, vai aplicar a multa prevista lá no parágrafo 2º do artigo 436, de 1 a 10 salários mínimos, conforme a sua condição econômica. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Ou seja, o julgamento não é adiado por falta de testemunha, salvo se a parte lá naquele momento lá dos 5 dias que arrolou as testemunhas requereu que ela fosse intimada pelo juízo. Aí a parte não tem culpa da testemunha não comparecer. Se ela não fez a requisição e ela disse que levaria a testemunha e ela não levou, ela não pode alegar a não presença da testemunha que ela se comprometeu a levar para buscar um adiamento. É o que rege aqui o caput do 461. Parágrafo 1º, se intimada a testemunha não comparecer, o juiz vai suspender os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Bom, e aí a gente tem um quadro, resumo, né, para quem nos assistem: a ausência de testemunhas, arrolada em caráter de imprescindibilidade, o julgamento será adiado. Não arrolada em caráter de imprescindibilidade, o julgamento será realizado. Residente em outra comarca, vai ser realizado o julgamento. Depois superadas as questões relativas à presença das partes e testemunhas, bem assim após a apreciação de eventuais pedidos de adiamento, o juiz verificará uma a uma se a urna encerra cédulas com o nome dos 25 jurados sorteados, determinando em seguida que o escrivão proceda à chamada deles. Então, todas as partes estão lá, o Ministério Público está, advogado está, se for o caso as tendências da acusação estão, as testemunhas estão, então ótimo. Então, tudo está pronto para ser realizado o julgamento. Então, agora o juiz vai fazer o quê? Ele pega a urna, manda conferir se tem 25 cédulas, ou seja, se os 25 jurados que foram convocados, os nomes deles estão ali, né? Tem os 25 cartões dos jurados, e vai conferir se os jurados que foram convocados estão. Bom, 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Então foi convocado 25, todos deveriam estar presentes, mas só estão 15. Depois vai apurar o que aconteceu com os outros 10. Não pode ter menos do que 15 jurados para que este ato ocorra. Se tiver menos do que 15 jurados, essa sessão será adiada. E aí o juiz-presidente intimará, vai convocar novos jurados. Então vamos supor que tenha comparecido 14. Não pode, porque o 463 fala no mínimo 15. Então faltaram 11. O que vai fazer o juiz? Vai sortear mais 11 nomes e convocar. Por que não chama os 11 novamente? Porque por algum motivo eles não estiveram presentes. Então o juiz não vai insistir neles. Vai apurar a responsabilidade daqueles que não estiveram, não atenderam a primeira convocação. Parágrafo 1º. O oficial de justiça fará o pregão certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Ou seja, repete aquilo que nós já falamos. Então, aqueles que não poderão integrar o conselho de sentença por estarem impedidos, estarem sob suspeição, computarão para o número de 15 ali do 463. Não havendo o número referido no 463 desse código, proceder-se ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários,
e aí, claro, vai ser designada a nova data para a sessão do júri. 466, antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades, constante dos artigos 448 e 449 deste Código. Para o primeiro, o juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outro, nem manifestar sua opinião sobre processo sob pena de exclusão do Conselho e multa. De novo, a regrinha lá do 436 de 1 a 10 salários mínimos conforme a condição socioeconômica do jurado. Para o segundo, a incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Então, os jurados, uma vez sendo sorteados, eles não podem mais comunicar-se entre si. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, ou seja, os 25, que seria o ideal, ou no mínimo 15, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. E aí vem, 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá, e a defesa e depois dela o MP poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte, sem motivar a recusa. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com jurados remanescentes. Aqui é o que nós chamamos de escusas necessárias, ou recusas peremptórias, são aquelas que não são motivadas. O que acontece aqui? Então, os jurados, vai lá, o juiz sorteou o jurado 1, aí defesa, aceito, Ministério Público, aceito, compõe o conselho de sentença, defesa, recusa, nem pergunta para o promotor, vai sortear assim por diante. Cada parte pode recusar até 3 jurados. O que é isso? Isso aqui é estratégia de defesa, por isso que você precisa estudar, você é advogado, você é advogada, precisa estudar o caso. E aí você vai analisar, de acordo com os 25 jurados que foram convocados, quem daqueles 25 jurados, se for sorteado para o conselho de sentença, você, como na sua estratégia, não seria interessante ter no conselho de sentença. Então você já estudou isso antes, já fez pesquisa, já viu a vida da pessoa, já viu rede social dela, já viu como ela se manifesta, ou seja, então você consegue traçar um perfil ali, São estratégias de defesa aqui, as recusas peremptórias. Além das recusas peremptórias, que são aquelas imotivadas, a parte não precisa justificar, eu não quero jurado tal porque este jurado não tem que falar nada. Poderão as partes recusar outros jurados, qualquer que seja a quantidade, desde que comprove justo motivo. Suspeição, impedimento ou incompatibilidade. Óbvio, Bom, e aí nós temos o quê? Formado o conselho de sentença, o presidente levantando-se e com ele todos os presentes fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. E aí os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão, assim o prometo. Não é assim, senhores jurados, concordam? Não, o juiz vai chamar jurado 1 pelo seu nome, você promete? Aí o jurado tem que, assim eu prometo, tudo isso é registrado. Caso isso não ocorra como está previsto em lei, nós teremos aí situação de nulidade absoluta. E o parágrafo único do 472, o jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, ou se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Então o que nós temos, Lá atrás, a gente tem lá preclusão da decisão de pronúncia, e aí, o que está acontecendo? O juiz vai mandar intimar o Ministério Público ou intimar a defesa, em resumo, para que apresente as provas que querem ver produzidas em juízo. Realizado as provas, no caso de diligências, pronto, o processo A, que é o que a gente está dando como exemplo, está pronto para julgamento. E aí o juiz vai marcar uma data para esse julgamento. O que ocorre antes disso daí?
vai ter que haver o sorteio do tribunal do júri. Então o juiz vai pegar lá na sua urna, dentre os nomes que compõem o seu tribunal do júri, que ele compõe anualmente no mês de outubro, vai sortear 25 nomes, na presença do MP, da OAB ou Defensoria Pública. Vai convocar pelo correio ou outro meio hábil 25 pessoas. E aí, no dia que marca a audiência para a sessão de julgamento, vai conferir se está lá o Ministério Público, se está lá a defesa, assistente, se os 25 jurados estão e são os que foram convocados. Bom, tá tudo ok? Ok. Dos 25 vão ser sorteados 7 para integrar o conselho de sentença. Uma vez integrado o conselho de sentença, o juiz vai fazer a exortação do juramento. Ok? Bom, e aí, na próxima aula, encerrando o tribunal do júri, nós vamos falar da instrução em plenário, agora já com o conselho de sentença. Esta matéria está contemplada entre os artigos 473 a 497 do Código de Processo Penal. Nós nos despedimos agora, desejando a todos uma excelente semana, agradecendo a todos pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido esta aula referente à preparação da audiência em plenário do júri. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.